Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso assunto é sobre essas duas maratonas, uma que aconteceu Porto Alegre e a outra que hoje talvez é a maior maratona do Brasil, maratona e meia, que é Maratona do Rio de Janeiro. Mas antes da gente começar, vamos sempre lembrar aí da importância de ter uma boa noite de sono e com isso a gente tem o nosso parceiro Ortocrim, né, que garante um sono de qualidade, um bom colchão e que é essencial aí para a gente manter os nossos treinos, a nossa performance, o nosso desempenho para todas as atividades, né, Vonei? Então chegou aí o meio do ano, cheio aí agora, Maratona de Porto Alegre, maratona e meia, domingo eu tive lá, né, sempre Maratona de Porto Alegre é aquela prova desejada aí para o desempenho dos corredores aí no Brasil todo. Então quem quer desempenho vai para Porto Alegre. Por quê? Percurso plano, normalmente é uma época fria, é uma prova que está crescendo, teve mais gente ainda, então mais pessoas procurando a prova, tanto a meia quanto a maratona. E Maratona do Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro... Tradição do Brasil, né? Tradição, já é uma prova tradicional, não tem jeito. Ela já acontece aí na época do feriado de Corpus Christi. E então as pessoas aproveitam para passear e Rio de Janeiro é difícil concorrer com o Rio pela cidade. Mas vamos começar falando sobre Porto Alegre, né, que é uma prova, você já teve a oportunidade de correr várias vezes lá também, e a gente sabe que todo mundo procura lá para ter desempenho. E teve melhor desempenho, né, de maratona lá, até hoje, foi bater o recorde do Brasil aí com 2 horas e 10 na maratona. E olha que esse ano também, assim, apesar da temperatura estar uma temperatura boa, não estava uma temperatura ideal para você pensar em quebra de recorde, né, Heleno? De uma prova dessa, porque você que teve lá a umidade em Porto Alegre, a gente já sabe que ela também é uma umidade sempre muito alta por causa do Guaíba, né? E ainda teve uma chuva no sábado, acho que no domingo de manhã também choveu um pouco, né? Isso. Então aumenta, isso aí eleva um pouco mais a umidade ainda, mas a temperatura não estava uma temperatura perfeita, estava em torno de 16, 17 graus, que dependendo de foi quem mudando, for... foi esquentando, chegou ali 18, que a gente sempre fala que a umidade ela atrapalha. A partir de 16 graus, 16, 17 graus, uma umidade de 80%, ela começa a te atrapalhar, porque seu suor não evapora. Exato. E a função do suor é evaporar e roubar calor para te refrescar. Numa temperatura de 10 graus, 8, 10 até 12 graus, pouco importa se a umidade tiver 80%, 90%, porque a própria temperatura do ar te resfria, você não precisa do suor evaporar. Exato. Mas com 17 graus, você... correndo, quanto mais intensa você está correndo, mais calor você está gerando. Exato. Então a umidade alta ela vai te atrapalhar. E não estava a condição perfeita. E mesmo assim, né, a condição ali, né, de ser um percurso plano. Eu ia falar, pelas características da prova, isso aí mostra que realmente é uma prova, que é uma das provas que a gente tem no Brasil que é para quebra de recorde, né, pessoal? Porque mesmo não estando na temperatura ideal, ainda foi possível acontecer 2 horas e 10. De quebrar, de diminuir esse tempo, acho que era 12 e 12, né? 12 e 12 do Vanderlei. E a gente teve ali o Giovanni dos Santos como 6º colocado, com 44 anos, fazendo 2 horas e 12. Você vê o tanto que a prova foi rápida e, obviamente, a gente sempre fala que a prova para ser rápida não é só o trajeto. Isso. Você tem que ter o trajeto e você tem que ter clima favorável. Exato. Eu acho que domingo você teve os dois, tanto o trajeto, um clima não 100% favorável, mas né, eu vejo que deu para poder fazer muita coisa. E falando da prova, né, Helena? Você comentou, nós já fizemos Porto Alegre várias vezes, nós começamos a fazer Porto Alegre lá atrás, acho que você fez 2007, primeira vez, 2006, né? Eu fiz 2005, primeira prova, vez. 21 anos atrás. Eu comecei em 2007, lá, a primeira vez que eu fiz 7, 8 depois. E aí, a última que eu fiz foi 22, agora, né, logo pós-pandemia, e a organização sempre a mesma, né, da mesma empresa. E eu acho que assim, o que atrai muito o público para Porto Alegre é porque é uma prova muito boa e eles tentam melhorar a cada ano. Eles são muito abertos a receber as sugestões, não vou nem falar críticas, a receber as sugestões. Entendeu? E por isso eles conseguem entregar uma prova muito boa. Eu acho que é uma prova muito organizada. Você teve lá esse ano, eu não tive, então eu não sei como que estava em relação à largada, a organização em si de retirada de kit e essas outras coisas que influenciam para ser uma prova boa. Eu acho que isso aí tem que entrar na balança de pesar em relação à prova, né? Com certeza. E aí, por exemplo, 22, que foi a última prova que eu tive correndo, e depois nós voltamos 23 para acompanhar os alunos e tudo.
eu achei as duas provas muito ok, muito bem organizadas, né? A entrega muito boa. Então, eu acho que, em todos os sentidos, Porto Alegre ela realmente faz jus a ser uma maratona procurada, viu? A maratona internacional de Porto Alegre, porque agora a gente tem duas, né? Sim. Que pra frente a gente fala da NB, mas não é o caso agora. Sim. E acontece, você estava falando aí, eu pude ver, ainda, obviamente, ainda tem coisas para melhorar, entrega de kit, questões de dispersão no pós-prova, dificuldade para você poder sair, de transporte, né? Isso tudo são coisas que também dependem da cidade, né? Não só da organização da prova, mas da cidade te oferecer essas coisas. Mas em termos de trajeto, de hidratação durante a prova, isso foi perfeito. A dispersão, né? Na hora que você tem a largada, você consegue desenvolver rápido. Entendi. Então, as avenidas são largas, então rapidamente você consegue correr e entrar no seu ritmo. E tem uma coisa interessante que está acontecendo, são que as pessoas estão começando a ir mais, né, para poder assistir um pouco mais da prova. Para assistir a prova, acompanhar a prova. Acompanhar. Ainda é uma prova vazia, mas tiveram alguns pontos de torcida. Na chegada, uma torcida muito grande, o povo torcendo. Normalmente a chegada eles fazem um corredor, né, cara? Então, até atrapalha, teoricamente, a hora que chega uma parte maior, né? A massa uma maior. Energia boa. E esse ano, como a prova passava ali na rótula das cuias que eles falam lá, então você viu o pessoal passando o 7 no 29 ali e voltava no 37. Bom então, demais. Para quem estava assistindo a prova, então querendo torcer ou dar apoio, ali ficava muito bom, que você via, você participava mais da prova, né? Isso foi uma coisa positiva deles que eles criaram. E uma coisa agora a gente falando, que eu pude observar, que acontece muito falando agora dos corredores, é que Porto Alegre tem uma prova que tem muita parte lá que tem curva, e eu correndo na meia maratona, como que os atletas não tangenciam as curvas, né? E aí eles vão no final da prova, possivelmente o Garmin, ele já marca a mais, tem pelo menos 1% de erro. E vai, às vezes, dar ali, em vez de dar 21,100, dá 21,500, 21,600. Mesma coisa na maratona, em vez de dar... Nunca vai dar 42,200, dá 42 e... A gente pensar em 1% de erro, dá 42,600. 2% dá 43, 42,900. Tá? Pelo erro do Garmin, mas muito pelas tangentes também. Então, fica uma dica aí para os corredores em qualquer prova, em qualquer maratona que estiver fazendo, tentem tangenciar ao máximo a corrida. Eu via que assim, os corredores correndo aberto e não prestando atenção nisso, quando você vê, está correndo muito mais a distância da prova, né? Eu falo e eu te perguntar justamente isso, você que correu a meia, e a gente, né, acho que foi a primeira vez que você correu a meia lá, e eu nunca tive a oportunidade, sempre falando da maratona. A organização é a mesma, então acho que a prova entrega a mesma coisa, né? Uma prova bem organizada, hidratação e entrega... A parte que eles tinham uma parte lá também de isotônico, tinha uma parte de entrega de gel. Então, a prova muito, muito boa nesse quesito. E que, obviamente, uma temperatura mais baixa vai ajudar mais ainda a desempenho dos atletas. Uma coisa que a gente tem que pensar, Volney, nesse tipo de prova, é que a pessoa tem que preocupar, como a largada é muito cedo, e eu vi isso muito acontecendo, quanto à antecipação. Então você tem que chegar, você tem que preocupar muito com o transporte até a prova. Isso é válido tanto para Porto Alegre quanto para o Rio de Janeiro. São pontos distantes e que você, no dia que antecede, você já tem que agendar, seja um táxi, um Uber, uma van, e tem que agendar com muita antecedência, porque eu vi muita gente chegando desesperado e tendo a largada, e muitas pessoas depois que chegaram, alguns alunos que chegaram começaram a largar 10, 15 minutos depois. Por quê? Porque ficaram presos no trânsito. Então tem que antecipar para mais de 1 hora. Então, se a largada é 6 horas da manhã, tentar programar para chegar no local às 5 horas. E com isso, toda a rotina, todo o processo, né, o calibre do dia anterior tem que ser em função disso. Né? Jantar, o café na hora de acordar, banheiro, tudo isso para poder você conseguir chegar, porque senão você chegar em cima da hora, gera aquela tensão desnecessária, um gasto de energia, o que a gente fala sempre, eu conversando com alguns alunos que foram,
eu falei exatamente isso. Falei, cara, se programe. É melhor você esperar 1h e 15 antes lá, parar, mesmo que esteja com frio, você vai bem agasalhado, do que você perder toda a preparação, porque na hora que você chega, mesmo que você não atrase, mas que você chegue faltando 10 minutos, 15, 10 minutos, você já perdeu todo aquele momento de ser concentrado, você pensar na sua prova, de você conseguir sair com calma. Então você já vai sair acelerado, não no sentido de sair rápido, mas acelerado afobado, né? E aí você já está gastando energia demais com essa situação. A preocupação, correr para ir a um banheiro, aí você chega, tem uma fila grande. Guarda então, assim, volume, você nunca, né? É sempre você não consegue posicionar no local que você quer largar. Então, essa situação é a pior que tem. Então, você começa por um descuido, eu brinco que se você tiver um descuido aos 44 do segundo tempo, você pode atrapalhar muito o seu processo que você teve dos 2 tempos que você jogou na boa, com tudo certinho, né? Então, com toda a sua preparação, você pode jogar ela fora naquela última hora antes da prova, por um descuido. Por ser, vamos colocar entre aspas, relaxado ou calmo demais. Isso. E aí esse calmo demais vai te transformar em agitado demais. Você vai gastar uma energia inicial ali desnecessária. E que você vai precisar dela, né? Que você vai precisar dela. Exatamente. E aquela coisa, normalmente nesse tipo de prova, é muito difícil a gente aquecer uma prova muito cheia, você fazer um aquecimento igual a gente consegue fazer aqui no treino. O que acontece, às vezes você vai aquecer numa região fora, é aquele trote de 5 minutos, no máximo ali uma mobilidade, um alongamento em movimento, né? Que você vai chegar dentro já do curral de largada e ficar se movimentando, e para aquilo ali você conseguir pelo menos largar com um pouco mais, né, vamos falar assim, de estar preparado para aquele momento. Então, isso é fundamental, essa antecipação aí. Né? Com exemplo, Porto Alegre continua sendo hoje, né? A gente tem aí várias maratonas no Brasil, mas continua sendo hoje uma maratona que é a mais rápida. E a mais querida aí da turma aí. Vamos ver se a NB em julho agora ela vai conseguir bater essa fama que a Maratona Internacional de Porto Alegre leva. Sim. De ser a mais rápida. Uhum. A ideia é essa. E eu acho que foi uma coisa muito legal pra gente que mora aqui, que gosta de correr, pros corredores, essa disputa que começou a disputa entre as maratonas no Brasil para poder atrair o público, né? Então, premiações grandes. Isso. Preocupado com o corredor. Então, você pega a NB, que as 2 primeiras edições foram em abril e eles não conseguiram atingir a temperatura, né? Uma temperatura boa. Então, esse é um problema da NB concorrer com a Maratona Internacional de Porto Alegre. O que eles fizeram? Eles passaram para julho. Então, assim, se esquentar em julho, aí esquece, porque eles estão com azar demais, né? Então, assim, e é muito legal isso, porque são os organizadores preocupados com os corredores. Eu vejo muito por esse lado. Por mais que eles estão preocupados, talvez, em aumentar o número de inscritos, beleza, mas ele está preocupado em te oferecer uma coisa boa, que a gente comentou. Você procura a prova. Agora, uma prova boa, você quer uma prova plana, você quer uma prova com temperatura boa. Então, eles estão preocupados com isso. Com boa organização. Né? Então, isso já é uma coisa que a gente vem conquistando, vem acontecendo aqui no Brasil, e esse é muito legal isso. Isso tudo devido ao aumento do número de corredores. Claro. Inclusive praticantes de maratona. E, infelizmente, não tem jeito. Isso vai acontecer daqui para frente, das maratonas ficarem encavaladas. Você vai ter sempre uma prova. Por quê? O Brasil é um país quente, país tropical. Então, a época que tem para você poder correr maratona aqui no Brasil é final de maio, junho, até agosto. Olha lá, vamos colocar assim, né? Você tem a maratona que é tradicional, que é de Curitiba, mas Curitiba é um caso à parte, porque Curitiba em novembro, muitas vezes você tem a temperatura de 12, 14 graus lá. Né? Então é uma maratona super organizada, foi minha segunda maratona, e você tem já o público que vai para lá, a cidade abraça, é bem legal, né? Uma outra maratona, mas é a única que sai dessas datas aqui agora. A gente teve a maratona de Belo Horizonte, que foi a primeira aqui, assim, já teve outra maratona de Belo Horizonte há muito tempo, mas desde quase 30 anos depois, mais de 30 anos depois, veio que foi muito bem aceita, foi muito bem falada, né? Passou nos pontos aqui da cidade, obviamente tem uns pontos complicados, claro, né? Mas teve a repercussão foi muito boa, foi muito positiva, e eu acho que também é uma maratona que vem
para conquistar aí o público, né? Ser mais pega essa fala que a gente está tendo aqui, em 2 meses nós vamos ter 6 maratonas. Nós tivemos Porto Alegre 31, vamos colocar que já era junho, né? Vamos pegar só em junho e julho. Porto Alegre, Rio uma semana depois, maratona de BH de novo no final de junho. Se não me engano, Floripa agora junto com o Rio. Isso. Então, no mesmo dia do Rio, agora no Corpus Christi. Em julho, você tem ainda São Paulo e INB. Aquela SP City. SP City. Então, assim, você tem 6 provas em 2 meses de maratona. Então, assim, para o público, né, brasileiro que quer correr essas provas, ele vai ter que selecionar a cada ano fazer uma. Sim. Porque também fica difícil você colocar 2 nesse período curto de tempo, né? Então, não assim, tem jeito. A ideia é se programar e né, fazer um calendáriozinho qual que você vai em cada ano. Que eu acho para ter oportunidade para usufruir de experiências diferentes. Né? E aí, agora falando do Rio, né, Heleno? Falando da meia e maratona também. A meia maratona do Rio, ela se mantém no mesmo percurso, né? Largando ali do que foi o percurso. Desde que ano que eles. Acho que desde depois da pandemia. Que eles vêm. 22, né? 21. 20. Né? 21 que foi no final do ano, exatamente. 21 que foi a partir de não, acho que aconteceu em novembro. 2019. Que 2019, que 2018 a largada da maratona era lá no Recreio. Isso. Então também a meia, eles largavam no PP. Na Barra ali. Isso. E aí que era também um percurso maravilhoso. Isso. Né? Agora eles mudaram a largada. No 19 Leblon, mudou. 19 no Leblon, chegando lá no aterro, e que é um percurso mais plano. Exato. Então oferece aí para quem quer fazer marca, ajuda mais. E aí falando, né? E aí a gente pensando até em relação ao que a gente falou em temperatura, acaba que o Rio prejudica um pouco mais, porque a gente vai ter a umidade alta, não adianta. Sim. A pessoa pensar, vou ficar monitorando a umidade no Rio. Não, abaixo de 80% não vai existir isso no Rio. A gente sabe que não vai. Se você quiser umidade boa no Rio, 80%. Né? Então, se você levantar a mão pro céu. O que minimiza o caso da umidade aí para você não sentir tanto é um vento. Que esse vento seja lateral, ou às vezes frontal, ou nas costas, porque vai ajudar a te resfriar. E a gente sabe que no caso da meia, ele vai influenciar um pouco menos que na maratona por causa do tempo de exposição que você vai estar correndo também. Sim. Então você né, no caso do Rio, e por ser uma prova que é totalmente plana, praticamente toda plana, né, a variação de altimetria é muito baixa, não dá nem para considerar, podemos falar assim. Sim. Então é uma prova que a gente pode falar que é uma prova boa para você correr pensando em resultado também, em recorde, pode, né, bater meta pessoal aí. E é uma organização boa, né, Helena? Assim, eu acho que o Rio ele deixa um pouquinho a desejar. Eu venho acompanhando nos últimos anos a largada da meia, porque eu vou sempre, né, acompanhando a Cris, minha mulher e tal. E aí vejo os alunos largando, cara, é meio confuso. A dispersão é ruim. Não, a largada. A largada. Ele não consegue organizar a largada. Eles colocam baia, colocam cor de número diferente, mas mesmo assim ainda dá muita confusão, sabe? Eu acho que o Rio, se conseguisse aí organizar essa largada, principalmente da meia, a maratona também a gente vê um pouco isso, mas principalmente da meia, ficaria mais ok ainda, porque você tem um pouco de dificuldade para correr o início da meia, mesmo sendo uma avenida larga. Você tem um pouco de dificuldade ainda para correr esse início da meia. Porque você pega ali, são quantas mil pessoas que fazem a meia maratona? Em torno ali de 20 e poucos mil, cara. Poxa, 20 e poucos mil, para você poder comportar isso tudo, mesmo nas duas avenidas. E aí eles fazem baia, vão fazendo largadas de horários diferentes, mas é pensar como é que eles poderiam fazer isso, para poder só organizar. Mas é uma prova também que é super ok, principalmente a meia, para fazer recorde, cara, para bater tempo. Sim. Porque, igual a gente falou, por mais que tenha o problema da umidade, você tem o tempo é menor, talvez você pega a largada às 5h30 da manhã. Né? Apesar que essa época do ano, o pessoal tem que entender assim, você larga cedo para fugir do sol, porque de manhã mais cedo a umidade é mais alta. Mais alta. Né? Você ganha no quesito do sol, que não tem sol te incomodando, mas a umidade pega mais. E essa época do ano, o sol mesmo para quem está 8 horas da manhã ali, não é aquele sol que te esquenta. Isso. Né? Eu vejo que muito também de largar cedo é mais por questão da logística de trânsito, né? Porque como tem mais pessoas correndo, vão ficar mais tempo correndo, então é uma prova com a durabilidade muito maior. Então você organizar esse trânsito depois aí também. Exato, né? Eu também acho. E ainda mais a prova, tanto a maratona quanto a meia, elas passam no centro agora, e a maratona que antigamente passava no início vai passar no final. Vai passar no final. Então
ela precisa, né, de liberar em domingo, é mais tranquilo um pouco, possivelmente, que o sábado, mas eles têm que pensar nessa logística, sim. E aí, falando da meia, assim, então eu acho que é muito por esse lado, né? E assim, o que eu acho que ficou um pouquinho ruim nesse percurso da meia do Rio é que eles aumentaram a quantidade de zigue-zague ali no aterro e ali em Botafogo, ali, né? No aterro não, em Botafogo. Botafogo. Um tanto de cotovelo, indo e voltando, para aumentar a distância ali, né? Então, assim, isso é uma coisa ruim. O corredor, muitos corredores não gostam disso, né, do zigue-zague, que acaba que quando você está correndo muito cheio, ele dificulta. Na hora que você vai fazer o retorno, ele causa aquele afunilamento. Né? Então, dependendo do posicionamento que você está, isso incomoda ali. Né? E outra coisa também que você quer, dos momentos da corrida é você ter paisagens, ter visuais diferentes. Sim. E quando você tem ida e volta, né, isso gera... Você tem um contato maior com o público. Mas por outro lado, com os corredores, né? Mas por outro lado, tem pessoas que não gostam, né? De saber assim, nossa, vou ter que ir ali, já tá vendo o cara voltando. Aí tá aí, vê a placa de 1 quilômetro. Às vezes tá no quilômetro 8, você vê a placa lá do 12, do 14. Nossa, aqui ainda tá aqui. Vou ficar aqui 4 quilômetros, 3 quilômetros olhando aqui ainda, o que na realidade, quando você tá muito focado, isso passa. Você nem preocupa muito com isso. Mas é uma meia também super ok, que eu acho que é super válida fazer. E é muito legal, né? Porque igual você falou, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. E é uma prova que quem vai pra meia corre no sábado e depois tá liberado. Né, depois cara? Tá liberado para poder assistir. 8 horas da manhã tá liberado para aproveitar uma praia. Domingo assiste a maratona, que é muito legal, né? Eu falo assim, a gente que faz a maratona, o pessoal tem que entender que você ir pra rua e acompanhar quem tá passando, talvez a pessoa não tenha noção, a dimensão que é a energia que isso passa pro corredor, né, cara? Sim. E é uma tradição, uma coisa que o Rio de Janeiro tem crescido nos últimos anos. Se a gente for ver, 2023 até hoje, cada ano tem mais gente na rua torcendo, que isso é muito comum quando você vai maratona fora, né? Isso. Você vai nas majors, ou até mesmo quem correu Valência, falou que maratona de Valência é lotado de gente durante a prova. E é o que você falou, isso é muito importante, assim, isso dá aquele gás a mais pro corredor, motiva mais, causa uma energia, na hora que você tá ali, naquele momento de dificuldade, isso te levanta, né? Exato. Isso te levanta. Não é à toa que quando foi criado aquele cenário para o Kipchoge bater 2 horas, uma das coisas que foi falada era que o trajeto plano, trajeto praticamente em linha reta, e tinha muita torcida, além dos pacers para ele, ajudando a ditar o ritmo, né, motivando, fazendo barreira frontal do ar e torcida ao longo do trajeto. Né? E aí, falando da maratona, né, Heleno, que é uma coisa agora que vem com uma novidade esse ano, né? Da maratona. Que é a mudança de novo de largada, voltando a largada agora lá para a Praia da Reserva, né? Lá pro não é talvez aonde que era antigamente, um pouquinho para frente, né? Vai ser em torno aí de 4, 5 quilômetros para frente ali. Que antes você largava no sentido inverso. Contrário. Você corria tipo 2, 3 quilômetros. Isso. E assim, não comportava, porque afunilava muito. Você passava do lado da praia, né, num asfalto, num passeiozinho muito curto, logo na largada, com muita gente. Isso. E aquilo foi um ano também, né, Vonley? Que o número de pessoas tinha 4 mil, 3 mil pessoas na maratona. O primeiro ano que a gente correu lá, 2017, você tinha 3 mil pessoas correndo a Maratona do Rio. E aí 2018 aumentou um pouco, 2019, mas esse boom da Maratona do Rio foi aí 2023, que foi aumentando pós-pandemia. E aí a gente tem que entrar com o que você acabou de falar, Heleno, que é a largada da maratona, ela vai ser 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Então, assim, você pensando na meia, a largada é no Jardim de Alá, ali no Leblon, o acesso é muito mais fácil. Sim. Talvez o Rio coloque metrô, você tem o acesso caminhando, bicicleta, você tem várias formas de chegar. Já para a largada da maratona, você não vai ter esse. Você não tem como subir de bike. Tem, você vai sair que horas, né? Você vai pensar nisso. Então, todo mundo que estiver na Zona Sul, ou no Flamengo, ou ali, né, na região central, vai ter que ir para a reserva. Ter que ir lá. Então é muita gente. Então você vai ter que conseguir um jeito de ir, né? Táxi, ônibus, você já tem que estar com isso em mente. E você tem que ver o horário de sair.
Sim. Nós já passamos um aperto desse quando a prova tinha para largar na meia maratona. Não foi nem na maratona, para largar na meia. Lá quando no PP. Quando a prova largava no PP e tinha 10 mil pessoas nas duas provas. Isso. 10, 12 mil pessoas nas duas provas. Eu desci do ônibus no trânsito antes do Joá. Quer dizer, eu corri 4 km até a largada, atravessei o Joá correndo, entrei para chegar na largada do PP, 4,5 km. Bom que você ficou quente. Para poder voltar, exatamente, para poder voltar. Então, assim, olha que desespero. E aí, na hora que você tá indo, ela tinha dado a largada elite feminina cruzando com o pessoal. Pô, vou perder a largada. Mas é exatamente isso. Assim, não foi por falta de programação, foi porque aconteceu. Mas, assim, talvez você saia um pouco antes. Isso pode acontecer, né? Claro. Cara? Ainda mais voltando para lá. Isso. E o número de pessoas agora é muito maior, Eliane. E assim, eu vejo que as chances disso acontecer são grandes. São grandes. Vamos só colocar para quem está nos escutando um exemplo que nós presenciamos, nós estávamos na Maratona de Nova York ano passado. Você lembra? O motorista do nosso ônibus, eu estava no ônibus com você, mais uma porção de gente nossa, da nossa equipe, ele errou o caminho. Exatamente. E a sua largada... Eu cheguei faltando 10 minutos para minha largada. Quase que eu não entro, quase que fecha. Quase que fecha o seu curral ali. Exatamente. Né? Eu tinha uma largada 50 minutos depois. Tava muito calmo, né? E eu muito nervoso. Você tava ali quase matando o motorista. O motorista, né? Ele errou. Ele errou o local. Então isso pode acontecer. E eu vejo que, assim, ainda mais lá, a experiência que a gente tem lá do Recreio, que não é que tem uma área de muito fluxo. Então pode preparar, assim, quem chegar em cima da hora que vai chegar, vai ter que parar antes, vai descer correndo, então vai fazer um aquecimento forçado, e aí para poder chegar, ver questão de guarda-volume. Então é legal antes olhar o mapa, né, lá no dia da feira, procurar saber como é que vai funcionar, se precaver de tudo isso, de todas essas possíveis falhas, possíveis, né, vamos falar assim, imprevistos que podem acontecer, porque isso aí te rouba energia, né, cara? Eu falo assim, eu vejo, né, essas alterações, você tem pontos positivos e negativos. Eu vejo esse primeiro que a gente comentou agora, como um ponto negativo dessa dificuldade de se locomover para lá, de chegar. Mas, por outro lado, eu vejo o ponto positivo que a largada, quando ela estava largando no Flamengo, no sentido, em direção ao centro, aquela primeira parte, aqueles primeiros 10 quilômetros no centro eram muito ruins, né, Leandro? Muito apertado. Então, eu acho que esse problema a gente não vai ter agora. Sim, a dispersão, né? Quem vai correr boa. Vai conseguir largar melhor, vai ser mais fácil, apesar de estar muito cheio, mas você vai ter a avenida mais larga. Praticamente em linha reta, então você não tem que ficar virando, fazendo curva 180 graus para lá e para cá. Então, são 14 quilômetros. 14 quilômetros que eu ia falar. Então essa primeira parte é a parte positiva dessa mudança. E aí, no pós esses 14 quilômetros, vem de novo um pedaço negativo, que é a altimetria do percurso que dá essa variada. Você tem o retorno. Você tem dois retornos. Você sai da praia para entrar à esquerda. Depois você entra direita para pegar 180 graus subir no Joá. Exatamente. Mas ali tem uma coisa, né, Volney? Que ali o que já passou ali quilômetro 14, quilômetro 15, já teve uma dispersão maior. Isso. Né? Então, assim, ainda vai ter muita gente correndo, mas já teve uma dispersão e ali você não tem aquelas, vamos falar assim, os aventureiros de ritmo. Exato, eles já ficaram. E é uma coisa que a gente volta a frisar, é o seguinte, é nesse período, é nesse trecho que acontecem os maiores erros. O maior erro acontece até ali, que são nos 10 primeiros quilômetros da maratona. Ninguém vai errar nos 10 finais. Exato. Ninguém erra do 32 por 42. Você erra, ninguém vai correr mais rápido do 32 por 42, tirando o recordista mundial. Isso. Né, que fez. Ninguém chega ali. Agora, você consegue correr mais rápido do 0 ao 10. Com certeza. E depois ele também... aí vai te fazer correr bem mais lento do 32 ao 42. Você vai fazer, mas eu tenho uma estratégia, o seguinte, eu vou abrir uma diferença aqui, abrir uma... Gordura. A gente sempre escutou isso, vamos abrir uma gordura para queimar aqui. Você queima gordura, a carne, o osso, queima tudo. Né? E você vai correr muito mais lento lá do 32 para frente. E aí com essa mudança, né, Helena, a gente tem agora dois pedaços com a altimetria mais difícil, cara. Querendo ou não, o Joá, são ali 3,5 km, quase 4, não só de subida, claro, você tem subidas, planos e até um pouco de descida, mas com altimetria difícil. Depois... O Joá são 400 metros, mais ou menos, 400 a 600 metros. Mas você corre dentro do túnel por quase 3 km, né, ali dentro. Você sai dele ali. Mas tem o plano, depois você desce, que você cai lá em São Conrado.
E aí você vem no quilômetro 21, 21,5, mais ou menos, você pega para subir a Niemeyer. E aí é uma subidazinha de quase 1,8 km. Eu na época eu lembro que o medido é 1,600, 1,700. Isso aí. Não é uma subida que ela vai te desgastar no início, o íngreme, mas você está subindo por 1.600 metros. O legal, normalmente, que ali você tem o mar do lado, então normalmente você tem uma brisa muito grande vindo do mar, então isso te refresca. E muita atenção para o povo que está nos escutando, que ali tem muita curva. Então, tentem tangenciar ao máximo. Isso. Porque ali, se você não tangenciar, você vai correr pelo menos uns 200 metros a mais. Isso aí. Isso aí depois vai te dar ali 40, 50 segundos, às vezes até 1 minuto a mais do seu tempo final de prova. Sem dúvida. E aí eu vejo, né, aí como estratégia... a gente vai perder nessa subida. Nessa subida você vai perder isso, perder um tempinho ali. E aí quem está correndo para o limite de tempo, eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho que como estratégia para uma prova dessa do Rio, com essa mudança de percurso, vamos falar aí, pessoa que quer correr um sub-3, por exemplo, que é 4,15, né? 4,15. Ele vai ter que... 4,30, 4,25, mas ele vai ter... Eu acho que o cara que quer correr a 4,15, que ele está no limite... Com essa mudança para o Rio, eu acho que ele tem que correr a 4,13, 4,14, 4,13 os quilômetros de plano. Porque ele vai precisar de um pouco ali. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ele vai perder ali, em 1,6 km, ele vai perder 25 segundos. E depois ele vai descer. Ele não pode descer em queda livre. Queda livre. Porque ele vai ali. Ele não pode entender que ele pague essa perda, a prestação. Ele vai tirar aos pouquinhos lá na frente, 2, 3 segundos. Ele vai ter que saber que isso aí... o que acontece, o corredor ele fica muito preso a essa matemática. E ele vai querer tirar isso antes. Não, ele tira a prestação a longo prazo. A longo prazo. Que aí ele entra ali, por exemplo, no quilômetro 35, ele está empatado. Que se ele chegar empatado ali, ou então com um pouquinho de reserva, ele vai conseguir manter para ele poder fazer o tempo desejado, o pace meta dele. Isso. O tempo meta dele. Né? Eu vejo que outra coisa que dificultou um pouco são essa entrada dessas duas subidas de novo, porque elas dão querendo ou não, elas dão uma pesada, Volney, e acaba que se a gente lembrar, a descida, ela é inclinada, cara. Bem inclinada. Ela é bem inclinada, principalmente o final. Aí eu falar, antes de você entrar no Leblon, ela é bem inclinada, é em curva, né? Então, volta a falar, tem que tangenciar e... O que vai acontecer é que ali você ainda tem muita perna. E o erro grande ali também vai ser você descer em queda livre, vai ser você soltar a perna. Beleza, você vai entrar no Leblon, quilômetro 23, aí começa a ter mais torcida, vai empolgar. Gente, a maratona é gerenciamento de energia. Você tem que gerenciar a sua energia. Não adianta você gastar ali nessa parte, que é uma parte de transição. O quilômetro 21, 22 até o quilômetro 30 é o momento que você vai entrar, dependendo do seu momento, você entra em depressão total. Isso. Então você ainda está guardando para chegar o momento que você tem que tomar muita atenção à hidratação. O Rio é uma atenção à hidratação maior do que todas as outras provas por causa da umidade. Então você vai transpirar mais. E não só na prova, né? No pré também, pensar muito nisso. Nos 2 dias que antecedem, hidratar bastante. Cada um tem sua estratégia aí. Mas, principalmente... Mas vamos falar o ritmo. Você não pode exceder no ritmo ali. Igual você falou, tomar cuidado com essa descida, porque você entra com uma descida que a tendência já é correr mais rápido. E na hora que você entra no Leblon, a torcida. Então, se você entrou ali em queda livre... E a torcida vai te jogar mais. A chance de você manter o ritmo no plano que você veio descendo é grande. E aí, também é uma hora que você vai pagar caro lá na frente. Vai pagar caro lá na frente. Né? Dependendo como é que for. E aí, é aquela coisa, né? Copacabana, a gente tem ali, segundo o novo mapa, é o quilômetro 30, em frente ao Copacabana Palace. Você vai seguir, ali dá mais ou menos em torno de 1,5 km. Você entra para Princesa Isabel ali no 31, pro 31,5 mais ou menos. Ali. Aí você vai entrar, passa aqueles 2 túneis, sai em Botafogo. E aí você vai Botafogo, que tem aquelas curvas que também é importante tangenciar. Ali é muito grande. Muito grande, né? Se você não prestar atenção nisso com a tangente, vai correr a mais também. E aí cai ali no aterro do Flamengo, que é aquela parte que você vai passar na chegada. Ali já tem muita torcida, né?
as tendas das assessorias, os grupos ali, o local tem mais gente torcendo. Então, só que na hora que passa ali, lembrar que é um momento crítico. Você vai passar ali embaixo, a chegada... e você vai estar onde ali? No quilômetro 35, 36. É um momento que é legal porque a torcida vai te levantar, mas isso você não pode. Qual que é a tendência? É todo mundo querer cumprimentar, né, gritar, às vezes acelerar, demonstrar aquela força. Mas vai lembrar depois, você vai ter 6 quilômetros que possivelmente lá embaixo você não vai ter torcida. Exato. Você não vai ter gente, aí você volta para aquele marasmo, vai correr ali 4 quilômetros no centro, que vai ter algumas viradas, algumas curvas, e para depois voltar os últimos 2 quilômetros, que vai voltar ali para poder chegar. Então, essa administração ali de ritmo e a parte emocional é super importante. A prova vai precisar muito disso. E uma dica que eu deixo sempre aqui, principalmente na Maratona do Rio ali, na hora que você entrar ali no Leblon, é não pensar do Leblon até o final. Eu gosto muito de... No percurso antigo, né, a gente vindo no sentido do centro para as praias, eu sempre fatiei a ida e a volta. Sim. E na hora que você entrar no Leblon, eu acho que você tem que dividir ali em três pedaços até chegar na Princesa Isabel. Eu acho que é um pedaço do Leblon a Ipanema, e aí de Ipanema até Copa, naquela rua que liga ali, que é uma rua gostosa. Pé do arpoador, que é uma rua gostosa, cheia de árvore. Então ali é um momento que você dá uma descansada, né? Porque Copacabana você vai entrar possivelmente com o céu aberto. Se tiver com sol e tudo, é um lugar mais quente, pouca sombra. Normalmente muito é um local vento. que você pega um vento frontal, né? Quando você está indo do Forte em direção à Princesa Isabel, é um vento frontal que ele... muitas vezes ele atrapalha muito. Então, se você está correndo com outros corredores, é interessante você fazer o trabalho de equipe, de revezar, correr atrás. Isso acontece muito no nosso pelotão. Isso. Né? Você tem já os 3, 4 corredores de frente que são mais treinados, eles fazem a barreira frontal ali para os outros atrás e vai fazendo aquele trabalho de equipe que vai levando junto o pelotão. Outras pessoas entram também, isso ajuda muito, muito. E é uma vantagem, né, que o nosso pelotão tem, porque são corredores altamente experientes, treinados. Eles não erram o ritmo, né, Volney? Isso é uma vantagem. Eles não erram o ritmo. Né? E aí, porque na hora que você consegue fatiar dessa forma, não te dá tanto desespero de pensar que você vai correr, faltam 12 quilômetros até lá, faltam 20 quilômetros até o final da prova. Não. Eu vou até... Né, e dentro dessa estratégia, eu gosto de colocar... a estratégia de nutricional e até de hidratação. Falei assim, cara, eu vou chegar no final ali, no quilômetro, né? No final de Ipanema, eu vou tomar um gel ali. Onde que tem os postos de água, você fala assim, bom, você olhou no mapa, eu tenho um posto de água no quilômetro 30. Então, no quilômetro 29, você já abre, já toma o gel, pronto, passar ali, você já pegar o copo, já molhar a boca. Isso tudo tem que estar bem desenhado antes da prova. Eu acho que vai te dando um conforto. Pelo menos no meu caso, vai me dando um conforto muito grande para poder levar a prova até o final, sabe? Sim, você conhecer isso. O que eu comento também é o seguinte, quando você começa a fazer assim, e aí você vai chegando, e a cada meta, né, pequena meta que você bate, você vai ganhando... você vai ganhando motivação, você vai ganhando peito para encarar a próxima meta. Sim. E isso você vai, aos poucos, vai ficando mais fácil do que você pensar lá na frente, vai começar a ficar difícil. E aí, quando você renova aquela meta, talvez a sua cabeça é uma novidade, vamos colocar assim. Você está enganando você mesmo, teoricamente, mas está te fazendo bem. Eu acho que isso me ajuda muito nessas provas, sabe? Sim. Então, eu acho que isso aí fica como uma dica para o pessoal que está indo para o Rio. Tentar, principalmente na hora que entrar ali no Leblon, nessa situação, fatiar a prova, cada um do seu jeito. Sim. Eu gosto de pensar do Leblon a Ipanema, a Ipanema Copa ali, né, com um pedaço pequeno, mas é um pedaço que te dá um pouco de conforto por causa da sombra, por causa ali daquela situação, e Copa até o Rio Sul ali. Até o Rio Sul. Até a entrada do túnel ali, que aí você dá uma, você pegar a Princesa Isabel. Ali você vai estar com 32 quase. Quilômetro 32, quando você 33, passar ali chegando no Rio Sul ali. Né? E eu penso assim, a maratona, eu chego e falo assim, na hora que eu chego na maratona, falta tanto pro 38. E quando você chega no 38, você fala assim, faltam 2. Porque aí você fala assim, são 2. Porque quando você chegar no 40, você já tá chegando, já tá vendo a chegada. Isso. Né? E você fala assim, falta 2 de 1.
Falta 2 de 1, né? Que a gente treina aí. no percurso, falta 2 de 1, então você chegou no 38. Aí você vai, esses pequenos, igual você falou assim, você vai enganando o cérebro. Isso. Né? Isso vai tornando mais confortável. E quando você conhece os pontos também, isso gera aquela sensação mais familiar. A gente sempre fala que é importante você conhecer os 10 quilômetros finais da prova. Isso. Porque isso que é o momento mais difícil da maratona. Então, você familiarizar com esse campo visual, isso te dá mais conforto na hora que você passar ali. Né? E aí agora a gente entra com algumas, né, dicas e sugestões, igual você comentou aí. Uma coisa que é interessante para esse ano, pelo menos até agora a princípio, a temperatura vai estar melhor. Sim. Né? Tá com mínima para domingo ali de 16, 17 graus e máximo 23. Então, assim, a gente sabe que não é o ideal, mas é melhor que você pegar ali 25, 28, igual a gente já pegou. Sim. Então, se você largar com 16, 17 graus, 5h30 da manhã, vamos ter o caso da umidade, mas é melhor que você largar com 22 graus, igual nós já largamos algumas vezes, ou a maioria das vezes. Com 22. Então, assim, até então, tá com... As condições estão melhores que os outros anos que a gente fez, né? E aí, uma coisa agora que a gente, né, ficar claro, é o horário de saída para poder ir para a largada, né? Tomar muito cuidado com isso, Os dias que antecedem a prova, cara, o Rio de Janeiro, ele é convidativo para você fazer as coisas erradas. Sim. Né? Ele é convidativo. Assim, a gente está comentando sobre o clima que está diferente. É um clima que tem previsão de chuva na quinta, né? Assim, isso talvez segure um pouco mais a onda. Mas o Rio, você tá com um dia de sol, então você cai, você vai pra praia. Quem gosta de tomar cerveja vai tomar sua cerveja. Então toma de leve, toma 2, 3 cervejas na quinta, na sexta talvez. Mas sábado, cara, tem que se preservar do sol se tiver sol. Exato. Né, Heleno? Porque já é um desgaste, mesmo sendo um dia anterior, 2 dias antes, evitar ficar no sol. E, claro, igual você falou, não só isso, né? Aquelas comidas que às vezes você tá ali, que às vezes elas são convidativas, deixa pra fazer isso no pós-prova. Você é um cara que gosta muito do espetinho de camarão na praia, né, cara? Aquele que o cara passa vendendo, né, velho? Nossa, a boca até enche d'água, mas aquilo eu tenho trauma de... É bom você comer na quinta, que você vai sair leve no chegar domingo, magrinho, né, cara? pra prova, né? Magrinho desidratado. Não, tem um trauma daquele trem. Nossa Senhora, na praia. Mas, assim, eu acho que, assim, falando sério agora dentro disso, eu acho que essas pequenas coisas, igual eu falei de Porto Alegre em relação à largada, você tem que tomar cuidado quando você fez todo o processo muito bem feito, para você não queimar a largada nos 45 do segundo tempo, cara. No final, vai errar. No final da prorrogação, você vai errar a mão por causa de uma bebida, por causa de, sei lá, cara, né? Quando você se propôs ir pro Rio para fazer a maratona, sabendo que a prova é no domingo, que vem de um feriado, você tem que faz parte da sua preparação se preparar para esse feriado, de uma forma diferente. E uma coisa, né, falando de preparação, que a gente volta aí a colocar, noite de sono. Exatamente. Né, Volney? Dormir. E dormir, cara, o que acontece? No sábado para domingo, a gente já sabe que é muito difícil você dormir. Você vai acordar ali 3 horas da manhã, vai tentar comer alguma coisa. Então, o que a gente fala? Tentem descansar de quinta para sexta e de sexta para sábado. Isso. E, se possível, também já tentar... Para quem, igual o meu caso, por exemplo, que eu deito sempre 11, 11h30 da noite, eu não deito. Já tentar deitar cedo, educar pelo menos a deitar, fugir de tela, né, fugir de barulho. 9 horas da noite, tentar ir para a cama, desligar, deitar na cama, apagar a luz, fechar o quarto e tentar descansar isso aí, programar tudo. Horário de jantar também, jantar mais cedo. Porque não adianta, se você for tentar fazer isso só no dia que antecede, você não vai. Você vai ficar ansioso. Né? Então, já tentar baixar essa bola, ajustar todo o seu ciclo nos 3 dias que antecedem, a partir de quinta-feira. Isso aí. Né? Porque isso vai fazer, você tem que chegar, é uma maratona, tem que chegar descansado para não chegar tenso. Né? E falando de maratona, Volney, a gente não pode deixar de falar do nosso pelotão. Claro. Né? Que existe aí desde 2017, o pelotão Sub-3, e que ano passado nós colocamos um outro grupo também, que é o 3 horas e 30. Mas o pelotão o pelotão Sub-3, ele começou lá no percurso antigo. Exato. E todos os anos, né, ele foi um pelotão o objetivo dele é correr para Sub-3 2 horas 59
né? O mais perto do Sub-3, mais perto do Sub-3, para poder trazer o maior número de pessoas, tanto da HF quanto pessoas que de fora, que querem, como são convidados. E ficou muito conhecido, né? Por isso, por ser um grupo agregador, né? A gente ali não está competindo com nenhum outro corredor, né? Quando passa o nosso grupo, o pessoal tem que entender que é um grupo agregador com corredores experientes que estão ali na frente, que você pode saber que eles não vão errar o ritmo. Exato. A gente tem ali 4, 5 corredores que estão ali de frente ali, que tem folga para correr o Sub-3, são corredores que tem maratona abaixo de 2 horas e 50, 2 horas e 45 e não vão errar o ritmo. Então quem quiser ir para essa meta pode ir atrás deles, pode ir atrás do nosso pelotão, vai ser bem-vindo, né? A estratégia está toda. Como é que vai ser a estratégia? É um ritmo praticamente todo estável. É claro que a gente pensar na subida vai ter uma ligeira queda, mas ninguém vai deixar cair para 4,50, 4,40, mas também ninguém vai subir ali a 4,20. E também ninguém depois vai descer a 3,50, exato, né? Como se tivesse tirando o pai da forca. Né? Vai ser muito equilibrado para exatamente dar a opção, né, de todo mundo chegar junto. E obviamente a gente tem estrategicamente algumas pessoas que correm nas laterais também são corredores bem treinados, que eles vão passando água para os corredores que estão no meio. A gente posiciona os corredores mais, vamos falar assim, que estão mais próximos do Sub-3, que estão buscando essa marca, eles serem protegidos da resistência do ar, as pessoas que estão na lateral buscar o copo de água. Então feito um trabalho de equipe grande ali, e a gente chega antes, né, o pelotão é formado ali antes da largada, posicionado 20, 25 minutos antes, o grupo já vai estar bem formado, junto também com outro grupo, 3h30, que é um grupo menor, mas que está crescendo, mas também que tem corredores experientes que vão puxar o grupo. Exato. E isso, Eliano, tem que ficar claro, né, cara, que esse pelotão foi criado, a gente criou esse pelotão com um grupo de amigos no início, para correr junto. E aí surgiu a ideia, por que não ajudar as pessoas, né? Exatamente. Tanto da HF, que lá em 2017 tinha menos gente entrando no pelotão, mas para quem está na prova. E foi uma coisa que, quando começou, as pessoas de fora, elas viram aquilo como uma puta oportunidade de fazer, sabendo da capacidade que a gente tinha de fazer esse pelotão, de conseguir levar esse pelotão. Eu acho que é por isso que a gente está indo para o 10º ano, né? Com o pelotão acontecendo, porque o que a turma não entende é o seguinte: a pessoa acha que vira e fala assim, o pelotão não vai acontecer. Não, gente, para o pelotão existir, você tem que ter um grupo que se mantém fazendo isso. E esse grupo sempre se manteve. Tem alguém, mas uma pessoa uma pessoa que fez 1 ano, ela não é do pelotão. Sim. Ela usou o pelotão por 1 ano. Isso. Né? E ele não precisa de ir todos os anos. Mas a gente tem um time que vai todos os anos. E esse time, a gente conta com ele há 10 anos. É por isso que a turma tem que entender que o pelotão acontece. Exato. Né? Então, assim, o time nosso já é formado, já tem essa ideia. Então, a gente agradece esse time que a gente tem. Não vamos citar nome, não precisamos. Isso. Que é um time que inclui a gente. Tem ano que, quando a gente não está, é por causa de lesão, alguma coisa, mas a gente gosta. Então, assim, a gente tem pra gente que a nossa maratona do primeiro semestre é a Maratona do Rio. Sim. E a gente é importante saber o seguinte, que a gente abre mão, o pelotão é feito com um grupo de amigos, de corredores, muitos experientes ali, que eles abrem mão de fazer a prova, de correr mais rápido, para correr ali, para ajudar as pessoas e fazer um trabalho de equipe. Para ajudar as pessoas e para se divertir entre amigos. É uma diversão ali, cara. Por mais que seja uma diversão que você tá ali. Sim. Né? Porque a energia, o astral, ninguém imagina o que é. Exatamente. E aí você abre mão de correr para 2 horas e 45 para correr para 2 horas e 59. São vários fazendo dessa forma. Sim. Então é essa que é a ideia. Então o pessoal tem que entender que a ideia é essa. E é legal que a gente inspira as pessoas, né? Inspira as pessoas. Né? Então estão surgindo novos pelotões, eu acho bacana, eu acho que é por isso mesmo. Né? Tem no Rio, tem gente falando que vai fazer em Porto Alegre e por aí vai. Eu acho que é legal. Eu acho que tem grupos, né? Assessorias, né? Até que de Belo Horizonte estão falando, nós vamos levar não sei quantas pessoas e tudo.
E assim, a gente não tá, a gente volta a falar, nós não é quem chega primeiro, né, cara? O objetivo nosso é ajudar. Não é uma competição, o nosso é muito a questão de estar ali, ajudar as pessoas, divertir, e isso, né, gerou uma empatia muito grande com o público do Rio de Janeiro. Então até a organização, as pessoas do Rio reconhecem, falam assim, nossa, aquele grupo de vocês, ele é sensacional, porque ele gera carisma, né, empatia. E outra coisa, uma coisa muito que é construída, né, Volney, que é confiabilidade. Todas as pessoas de fora que tiveram no pelotão, a grande maioria teve boas experiências. Fala assim, nossa, vocês foram no ritmo certinho, vocês não erraram, o pelotão se manteve consistente ao longo ali dos 42 quilômetros. Isso. Então isso é a marca registrada nossa. Exatamente. Que é uma coisa construída, não é uma coisa que se cria de um dia para o outro. É uma coisa que foi crescendo desde 2017, 2018, 2019. 2020 não teve por causa da pandemia. 2021, 2022, 2023 até agora. Estamos indo aí para esse 9º, 10º ano, né? 9º ano. Por causa da pandemia não teve. Por causa da pandemia não teve. E eu acho que estamos aí domingo para largar. Mais um ano, né? Mais um ano. Vai ter o grupo 3 horas e 30 também, que é um grupo que está crescendo, vai ter uma faixa aí de umas 10, 12 pessoas. Isso. Quem quiser pode entrar, né? É convidado também. Convidamos as pessoas aí que estão nos assistindo, que quiserem correr a maratona para 3 horas e 29. Essa é a proposta das pessoas que vão estar ali, ajudar os outros e, obviamente, divertir. São corredores mais experientes, que tem maratona muito mais rápido que 3 horas e meia e com certeza vão ajudar nesse trajeto que tem essas particularidades. Claro. Né, Volney? Tem essas duas subidas e que, né, isso para o corredor, quem já corre maratona sabe o que é. Exato. Ter uma subida no meio do trajeto, uma subida longa, e o Rio de Janeiro, ele tem esse quesito aí de saber correr, da preocupação com hidratação, de ter esse trabalho de equipe, de passar água, tomar cuidado com reposição, enfim, todo esse contexto aí que a gente tem que levar em consideração. Né? Então, mas é isso, né? Eu acho que agora é aguardar, né, pessoal? Para vocês que estão aí assistindo, mais uma vez, convido a turma a participar lá, quem tem a condição de entrar no pelotão sub-3 ou no pelotão 3 horas e 30. E se você não vai correr também nenhum desses dois ritmos, que aproveite o Rio de Janeiro ao máximo, seja na meia maratona ou na maratona, lembrando aí de todas essas condições que cercam a prova do Rio, o dia anterior, largada, o ritmo, a hidratação, a reposição, isso tudo faz parte para você cruzar a linha de chegada, né, Volney, dentro do seu proposto. E lembrar que nem sempre, né, na grande maioria das vezes, não dá certo. Não dá certo, claro. Mas o que manda muitas vezes é como que a gente tenta isso. Exatamente. Né? Manter sempre o espírito aí de e principalmente no Rio, levem com vocês o plano B, o plano C, o plano D, porque se você for só com o plano A, a chance de você pular para o plano Z é enorme. Exato. Se você não tiver, né, levado o plano B, o plano C, né, que é administrar algum tipo de intercorrência durante a prova e aceitar, administrar isso aí, o Rio, as chances disso acontecer são maiores também, porque a gente está comentando agora em relação um pouco do trajeto e principalmente em relação à umidade muito alta. Isso aí, na parte final, pode, principalmente quem está mais acostumado a treinar em locais mais frios e umidades mais baixas. Beleza, é isso aí. Pessoal, obrigado então. E até a próxima.